Hoje o RNDR é o maior token DePIN e o mais conhecido do seu segmento, mas, na minha opinião, não é o que tem mais potencial desse segmento. Hoje o RNDR sim é um bom projeto, é um ótimo projeto, mas não tenho em carteira e quero estar mostrando aqui para vocês uma alternativa ao RNDR. O RNDR já está em uma região de supervalorização, já chegou em um bom preço, entregou um bom lucro para a gente, assim como o AGIX e o FET. E hoje, na minha opinião, existe um outro token que tem bem mais potencial que o RNDR. Hoje, o RNDR é o mais comentado por influenciadores e pela mídia de criptomoedas, mas o token que eu vou trazer aqui para vocês tem de 5 a 10 vezes mais potencial de valorização, obviamente te entregando um risco alto também, do que o token RNDR, tá bom? Então vamos lá, que hoje eu quero estar te mostrando esse token e também o que está acontecendo com o Bitcoin, que está caindo aqui aproximadamente 3% para o dia de hoje. Amanhã é o dia em alta, super positivo e já entregando toda a valorização que a gente teve no dia de ontem, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre o token de DePIN, que tem mais potencial que o RNDR, já falei diversas vezes aqui no canal e não é segredo para ninguém, tá? O token que eu quero estar passando aqui para vocês é o Deep Brain Chain. O Deep Brain Chain é um token pequeno ainda, com apenas 11 milhões de valor de mercado, com um fornecimento total em circulação de 10 bilhões. Só que quando a gente vai ver o valor diluído, ele precisa de apenas 37 bilhões para estar ou se manter no valor que está hoje, se entrar todos esses tokens em circulação. Isso significa que, mesmo que a gente tenha uma injeção muito grande, a gente não precisa de tanto capital para manter no preço atual. E se a gente tiver uma injeção de 10 bilhões de tokens no mercado, valor total, o que é muito difícil porque ele é deflacionário, com um valor de mercado de 370 milhões, a gente já tem uma valorização de 1000%. Tá? Isso se entrar tudo no mercado, mas não vai acontecer porque o Deep Brain Chain é deflacionário e depois a gente fala sobre isso. O Deep Brain Chain hoje, pessoal, é um token pequeno, tem entregado muitas atualizações, o Deep Brain Chain e a equipe deles voltaram ativa, eles ficaram parados por um tempo, é um token que já está aí no mercado desde 2017, se não me engano, ficou um tempo parado no ciclo de baixa e agora eles voltaram com tudo para entregar, principalmente com a força que o DePIN e a inteligência artificial está ganhando. Hoje o Deep Brain Chain ainda continua no esquecimento para investidores, mas para a equipe eles ainda continuam trabalhando e fazendo novas parcerias, tá? Quando a gente vai ver o mercado e ver os tokens de inteligência artificial e DePIN, o DePIN está andando lado a lado com a inteligência artificial nesse momento, porque é o que vai exigir mais demanda deles, tá? O RNDR está como principal, com aproximadamente 5 bilhões. E quando a gente vai entender o potencial de valorização do RNDR, se chegar ali aproximadamente 50 bilhões, o que é muito dinheiro e pode chegar, a gente tem uma valorização de 1000%. Então, se você vai comprar o RNDR agora a 10 dólares por unidade, o que na minha opinião seria um preço de já estar colocando um pouco de lucro no bolso, não necessariamente vendendo tudo, mas nesse momento eu não tenho o RNDR, tá, pessoal? Até mesmo por isso que eu falo pouco sobre RNDR, eu busco risco-retorno maior. O Deep Brain Chain, o DBC, se chegar ao valor atual que ele está hoje, a gente já está falando lá de uma valorização de mais de 100 mil%. Eu vou dar um exemplo mais pé no chão, tá? Hoje a gente tem o Akashi, a gente tem o Golem, a gente tem outros concorrentes do DBC. Mas, por exemplo, o Golem hoje tem aproximadamente 600 milhões de valor de mercado, que é um valor razoável para os DePINs atual. E quando a gente fala de 600 milhões de valor de mercado para um projeto pequeno como o Golem, projeto pequeno entre aspas, tá? Que é alcançável para o Deep Brain Chain e já valeu no passado 600 milhões de valor de mercado, a gente está falando de uma valorização de mais de 5 mil%, aproximando ali de 6 mil% de valorização, mais de 60 vezes de potencial de multiplicação. Enquanto o Render, por exemplo, pode te entregar em 1000 a 1500% no máximo, tá bom? Então, a gente está falando de um projeto com risco-retorno alto, mas o potencial, se a gente tem um risco alto, a gente tem um potencial alto também. E quando a gente vai ver o projeto, veja que eles estão trabalhando em atualizações, quando a gente vai observar lá o Twitter, eles estão trabalhando em atualizações, tá puxando novas parcerias, tem grandes parceiros, empresas grandes na China, tá, pessoal? E esse mês eles já fecharam uma parceria aqui
com esse projeto, está criando um novo token que está captando ainda mais parceria e pode ganhar mais visibilidade e valorização próximo do lançamento desse token, do token novo que o Deep Brain vai lançar, que é mais focado ali para sistema de jogos, tá? O Deep Brain Chain tem uma tecnologia interessante, bem parecida ali com o RNDR, só que o foco deles é mais para game e inteligência artificial, tá bom? Oferecer poder de processamento para inteligência artificial. Quando a gente vai ver gráfico, não vou me ater muito a projeto, porque já falei sobre o projeto, já trouxe uma análise completa aqui sobre o DBC no canal. Mas quando a gente vai ver ali no gráfico, o DBC atualmente está em um preço bem interessante, tá? Pode corrigir um pouco mais, veja que o Bitcoin está caindo. Se o Bitcoin está caindo, existe possibilidade das altcoins cair. O Deep Brain Chain pode cair aqui até 0,029, pode voltar aqui a essa região, formar um fundo duplo, isso quando a gente vai observar o gráfico, tá? Formar um fundo duplo, segurar aqui nessa possível formação de cunha, lá na frente romper, e a partir de então, com o Bull Run, a gente pode ter a valorização do Deep Brain Chain com um potencial aí de mais de 50 vezes. Isso para ser mais razoável, tá? O meu alvo para o Deep Brain Chain está em 20 centavos de dólar. E tem potencial para estar chegando a 20 centavos de dólar com o que eles estão entregando e com as novas parcerias que eles estão fechando, tá? Então, o Deep Brain Chain, na minha opinião, tem mais potencial, tem um bom projeto, está entregando, é uma equipe presente, tem bem mais potencial que o RNDR nesse momento. Muita gente vai falar, Luiz, mas o Render é um projeto melhor e está entregando mais que o DBC. Eu concordo com você, só que eu estou falando aqui de risco-retorno, tá? Você corre um risco maior, mas com um potencial maior também. Eu não estou falando aqui para você sair vendendo seus RNDRs para comprar DBC. Eu quero te mostrar um projeto que tem um potencial superior do que o atual maior do mercado, que é o RNDR. Então a gente busca projetos pequenos nesse momento para correr um risco-retorno maior, mas tentando buscar um lucro ainda mais exponencial, tá, pessoal? Agora, ninguém está falando sobre o DBC, você não vê quase ninguém falando sobre o DBC, mas quando ele começar a ser falado, a gente já vai ter o DBC lá em região de topo, já chegando aqui nessas regiões de 2 centavos, 4 centavos, 5 centavos, aproximando do nosso ponto de realização, tá? Se chegar no meu alvo lá de 20 centavos, a gente já está falando de uma valorização de 5.000%, ou seja, mais de 50 vezes de multiplicação do meu patrimônio. Esse é o meu atual alvo para DBC. Tem potencial de chegar a 40, 50 centavos de dólar? Sim, pode chegar. Isso pode acontecer porque a gente vai ver o DePIN ganhando ainda mais tração no mercado e 1 bilhão de valor de mercado para o DBC é totalmente possível, tá? Não vou esperar isso tudo, porque é um número surreal, mas eu vou estar realizando ali, chegando em um número razoável, totalmente possível, que é 500 milhões, o que a maioria dos tokens já tem. Tokens que está entregando e talvez entregando até menos que o DBC está entregando atualmente. Então o DBC é um dos projetos que eu tenho em carteira, comprei, mostro lá no meu grupo de alunos, mostro no meu grupo VIP, mostro aqui no canal as minhas compras de DBC e nesse momento eu tenho e acredito nesse potencial aí para esse token. Só que é o seguinte, não estou falando de curtíssimo prazo, tá? Estou falando de médio prazo, porque no curto prazo ele pode cair um pouco mais, assim como caiu quando chegou nesse topo aqui em 0,08. Ele pode voltar aqui para 0,029, 0,030, onde vai dar oportunidade de compra. Eu vou comprar um pouco mais chegando nessas regiões e aumentar aqui a minha lucratividade quando começar a subir, tá bom? Quando a gente vai observar o mercado, veja que a gente tem o Bitcoin caindo 3%. Se Bitcoin está caindo 3%, isso ajuda a derrubar o preço das altcoins, consequentemente do DBC também. Tudo vai cair, tá? Por isso que o DBC está caindo um pouco aqui para o dia de hoje. E a gente vai ver aqui a dominância do Bitcoin. Veja que o Bitcoin está caindo, mas perdendo dominância. Então a queda das altcoins não vai ser tão exponencial quanto a queda do Bitcoin. Por exemplo, a gente tem o Bitcoin caindo 3%, perdendo dominância. O que está acontecendo com as altcoins? A gente tem ali o DOT caindo 2%, a gente tem o FTM no 0 a 0, a gente tem o Ethereum caindo 3%, isso é a mesma coisa que o Bitcoin, a gente tem o SDAO caindo 2%, o MEN caindo 4%, ontem subiu aproximadamente 15%, então vai cair um pouco mais mesmo, o END caindo 2% e a maioria das altcoins caindo a mesma coisa ou menos que o Bitcoin, porque o Bitcoin está perdendo dominância. A dominância é algo importante a ser observado. Só que um detalhe importante é que se o Bitcoin começar a subir nesse momento, a gente pode ter as altcoins subindo mais que o Bitcoin, tá bom? Então, quando a gente vem aqui e observa o Bitcoin,
a gente se mantém naquelas análises anteriores, onde a gente tem um suporte aqui nessa região de 60 mil, Bitcoin pode ficar andando de lado nessa região, até o último dia, ele vai andar e vai tirar todo mundo, vai liquidar todo mundo aqui até o último dia, porque o mercado não tem liquidez, a gente não tem volume, a gente não tem pessoas negociando no mercado nesse momento. Veja, a gente tem 24 bilhões de volume, enquanto a gente precisa de 50, 60, 70 bilhões para que a gente tenha rompimento ou para que o preço busque aqui pelo menos 70 mil dólares, 73, 74 mil dólares. A gente não tem nem 30 bilhões ainda, então a gente precisa de mais volume para ver o Bitcoin subindo. Enquanto ele não ganha volume, ele vai ficar tirando todo mundo nessa região aqui, tá, pessoal? Veja que a gente tinha aqui uma formação bem bonita aqui de bandeira. Nesse momento ele está voltando para a base inferior da bandeira, tá? Ele caiu aqui em 4 horas tudo que tinha subido no dia de ontem, que tinha ganhado no dia de ontem. Pode segurar, mas a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas horas e passo a atualização lá no grupo, tá? Aqui na descrição, tá bom? Entra lá. Chegando aqui, pessoal, a gente vai observar se ele vai romper ou se ele vai segurar. Por quê? Nessa região de 60 mil é uma região de suporte diário, tá? Então, quando a gente observa esse suporte diário aqui em 60 mil, não é nada interessante a gente ver essa região sendo rompido. Além de suporte desses fundos anteriores, é um suporte também dessa linha de tendência de alta, que é uma linha de tendência de alta diária e uma linha de tendência de alta semanal também, tá bom? Então, é interessante a gente ver o Bitcoin segurando nessa região para que a gente tenha ali a possibilidade de continuação de alta, chegando até 68. Então, se segurar, ainda está dentro do normal, não está fugindo do roteiro ainda, tá bom? Enquanto estiver segurando nessa região de 61 a 6800, tá bom? Para Bitcoin é isso, tá? E essa é a altcoin aí que eu tenho em carteira, o DBC, e que vejo bem mais potencial do que o RNDR. Lembrando que não é recomendação para você sair vendendo seus tokens RNDR para comprar o DBC. O DBC, você corre um risco alto também. Se Bitcoin, se mercado cai 10%, por exemplo, o DBC pode cair 15, 20, 30%, tá? Tenha isso em mente. É um token pequeno, você vai correr mais flutuação e vai correr ainda mais risco. Eu estou comprado porque eu entendo o risco e comprei uma fração bem pequena do meu patrimônio, tá bom? Vou ficando por aqui, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal. Vou ficando por aqui, foi.